Olá pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos fazer uma outra atividade sobre o conteúdo iniciado esta semana, que foram as partes do texto narrativo, né? A estrutura do texto narrativo, ok? Antes de começar na aula em si, eu gostaria de lembrar que esta aula está na sequência didática número 2, que é um bloco que nós criamos para colocar todas as atividades, aulas que vão fazer parte desta semana de 15 a 19 de março. Então entrem lá que esta aula estará disponível neste bloco, assim como a atividade referente a ela. E eu quero lembrar também que neste bloco, assim como no bloco sequência didática número 1 da semana passada, também estão os livros indicados para o primeiro trimestre, ok? Vocês providenciem a leitura do livro O Mágico de Oz, que é o primeiro livro que está lá na lista. Ainda não há previsão para a AP sobre ele, né? A avaliação sobre ele. Mas vamos adiantando a leitura porque ela não tarda a acontecer, né? Já que o ano já começou, digamos assim, então logo logo essa AP pode estar aparecendo por aí, talvez final do mês, enfim. Então já vão providenciando a leitura deste livro, que é para vocês não serem pegos de surpresa e ter que fazer a leitura correndo de última hora, certo? Bem, então essas são as dicas que eu estou dando para vocês. Bem, hoje nós vamos ler o texto A Criatura, né? É um texto narrativo e ele é interessante porque ele traz uma surpresa no final, né? Como eu havia dito antes, esta semana nós iniciamos o conteúdo estrutura da narrativa, que fala sobre as partes da narrativa, né? As partes da narrativa, na verdade, correspondem às partes do enredo, né? A apresentação, onde você tem uma apresentação muito rápida, uma introdução muito rápida com os personagens principais do texto, local, espaço quer dizer local, enfim. Tem depois a complicação, que é quando acontece alguma coisa que dá um gatilho para a história, né? E começar a ser contada. Depois você tem o clímax, que é o momento mais tenso. Depois você tem o desfecho, que é o final da história, ok? Então foi este assunto que nós iniciamos esta semana. Como ele é um assunto muito pequeno, né? Se nós observarmos, só tem 4 itens, né? Apresentação, complicação, clímax e desfecho, né? Então nós decidimos fazer bastante exercício com vocês, que é para vocês fixarem, porque o problema não está bem no nome das partes, mas sim na identificação das partes no texto, ok? Então esse seria, digamos, o maior problema, saber onde é que começa a apresentação, onde termina, onde começa a complicação, onde termina, onde começa o clímax, onde termina, começa o desfecho, termina, ok? E estas partes, elas são representadas no texto por meio dos parágrafos. Então você tem que estar muito ciente, muito atento, né, a descobrir quais são os parágrafos que correspondem a determinadas partes da narrativa, certo? Nós vamos fazer isso hoje também. Aproveitando, como os conteúdos em língua portuguesa eles são cumulativos, nós não podemos deixar de falar neste exercício também sobre os elementos da narrativa, né? Personagens, tempo, local ou espaço, o próprio enredo, porque tudo isso está junto, né? Todos esses elementos acabam fazendo parte
né, desta estrutura da narrativa, ok? Então vamos lá. A criatura. Vamos ler o texto. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Mas algo, ou alguém, ainda resistia. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças, erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele então compreendeu. Era uma cachoeira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio continuava seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito de se livrar da camisa molhada, que colava em seu corpo e tolhia seus movimentos, respirou fundo para tomar coragem. Se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas, se acertasse, estaria salvo. Viu que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou impulso e conseguiu alcançar a margem. Ficou de pé meio vacilante e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouviu um rugido horrível que parecia vir de bem perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe. Logo se viu encurralado em frente a um penhasco gigantesco que barrava sua passagem. O rugido se aproximava cada vez mais. Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível. De outro, uma fera esfomeada que o cercava pronta para atacar. Então, viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com rapidez. A fera o seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida. Com uma pedra grande que achou na porta da gruta, o garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde e a fera cambaleou até cair, desacordada. Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras fim de jogo. Soltou o joystick no sofá da sala e limpou na bermuda o suor da mão. Ok? Bem, viram que o texto ele tem um final, um desfecho muito inusitado, né? Ele começa até então descrevendo todo um cenário
né? Depois aparece a presença de um personagem, né? Este personagem ele vai encarando aí alguns desafios porque há uma tempestade e ele está bem no meio dessa tempestade, então ele vai tentando sobreviver a todos os acontecimentos que esta tempestade proporciona, né? Enfim. E daí ele vai tendo que superar alguns obstáculos, né? Primeiro vem a cachoeira que tenta tragá-lo, depois aparece uma fera que tem a intenção de devorá-lo, enfim. Quando a gente pensa que há alguma coisa ainda mais para acontecer na história, alguma ação ainda, a gente vê que na verdade toda a situação não passa de um videogame e que um outro garoto consegue alcançar mais uma fase desse videogame, digamos assim. Então é um desfecho bem inusitado, né, para o leitor que estava fazendo a leitura achando que o texto se tratava de uma aventura e que possivelmente teria uma outra solução para a história contada, ok? Bem, agora nós vamos ver uma atividade referente a este texto. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem nas respostas. Não serão muitos minutos porque a nossa aula também é muito curta, ok? Mas vocês terão um tempo aí para pensar nas respostas e depois nós faremos a correção da atividade juntos, certo? Responda as questões a seguir com respostas discursivas, né? Lembrando que a resposta discursiva, que foi um dos nossos conteúdos na semana didática número 1, mais precisamente o conteúdo que iniciou a semana didática número 1. A resposta discursiva é aquela que você elabora um texto, há algumas palavras com as quais você não pode começar a resposta, né? Sim, não, porquê, talvez, pois. Tem que ser um parágrafo, ela tem que ser feita em forma de parágrafo, você tem que dar o espaço, ok? Cuidar da letra, etc. Bem, número 1. Os textos, de uma maneira geral, classificam-se de acordo com a sua finalidade. Por que o texto A Criatura, é classificado como uma narrativa? Justifique a sua resposta. Então já vão pensando aí na resposta que vocês dariam para a questão número 1. Questão número 2. Um dos elementos do texto narrativo é o narrador. Qual a função desse elemento dentro de um texto narrativo e como se classifica o narrador encontrado no texto A Criatura? Então, pensem aí na questão número 2, o que você daria de resposta para ela. Questão número 3. É possível identificar e classificar o tempo em que a história apresentada se passa? Justifique a sua resposta. Então, lembrem-se aí da classificação do tempo, assim como da classificação do narrador também, que é pedida na questão número 2, e tentem descobrir qual o tempo, que a história é apresentada, em que período de tempo, se fica claro esse período de tempo na história que vocês acabaram de ler comigo, ok? Ao se ler o texto, percebe a existência de duas situações diferentes, mas que ocorrem ao mesmo tempo. Quais são essas duas situações? Okay? Bem, daí esta resposta vocês vão achar mais no desfecho do texto, né? Que a gente vai perceber aí quais são as situações existentes. 5. Quem são os personagens protagonistas em cada situação?
Há a existência de outro tipo de personagem, antagonista, secundário, em pelo menos uma das situações da narrativa? 6. Percebe-se que há a existência de dois espaços diferentes na narrativa. Informe quais são esses espaços e classifique-os. 7. O enredo de um texto narrativo é a sequência de fatos que compõem a história. Esse elemento é composto por 4 partes: a apresentação, complicação, clímax e desfecho, né, que são, na verdade, a estrutura do texto narrativo. Né? O texto narrativo é praticamente o seu enredo, né? Porque se não tiver enredo não tem história e vice-versa, ok? Identifique cada uma dessas partes, indicando os parágrafos do texto à criatura, nos quais elas começam e terminam. 8. Na situação virtual, fica claro o estado físico e emocional do garoto diante da situação que enfrentava. Descreva, de acordo com o texto, como o garoto se sentia. Na sua opinião, é correto afirmar que os dois personagens das situações narradas no texto são a mesma pessoa? O que você acha? 10. Em ficou de pé meio vacilante e de um lado o penhasco intransponível, as palavras destacadas caracterizam o garoto e o penhasco, respectivamente. De acordo com o contexto, qual seria o sentido dessas palavras? Bem, eu vou proporcionar a vocês 5 minutos para vocês responderem este exercício. Né? Não precisa responder necessariamente usando o caderno, podem responder mentalmente, mas mesmo mentalmente, estruturem a resposta como uma resposta discursiva, ok? Isso é possível também na forma oral, ok? Na linguagem oral. Então estruturem aí como é que vocês responderiam estas questões se estivessem usando o caderno, mas de forma discursiva, ok? 5 minutos então.
ok? Bem, passaram-se os 5 minutos. Espero que tenha dado tempo para todo mundo conseguir responder as questões, ok? Se não conseguiram, acompanhe aí a correção junto comigo, certo? Bem, então na questão número 1, diz que os textos, de uma maneira geral, classificam-se de acordo com a sua finalidade, porque o texto A Criatura é classificado como uma narrativa e pede para você justificar a sua resposta. Bem, o texto A Criatura é uma narrativa porque tem como finalidade narrar um fato ao leitor, né? Então ele é uma narrativa porque a finalidade dele é narrar o fato ao leitor, certo? Vejam aí que a resposta está estruturada de acordo com as regras para a resposta discursiva, tem o espaço do parágrafo aí, né? O período está bem estruturado, né? Tem começo, meio e fim, e aborda aí os elementos que o enunciado da questão trouxe para você responder, né? Um dos elementos do texto narrativo é o narrador. Qual a função desse elemento dentro de um texto narrativo e como se classifica o narrador encontrado no texto A Criatura? Então, a função do narrador em um texto narrativo é justamente servir como um contador de história, podendo ele participar dela ou não. O narrador do texto A Criatura se classifica como narrador observador. Então a gente observa que dentre os elementos que compõem o texto narrativo, o narrador é o que está mais próximo da função do texto, né? Porque se a função do texto narrativo é contar uma história, quem faz isso no texto é o narrador. Ele conta a história para a gente, né? Aquela voz que conta a história para a gente. No caso do texto A Criatura, nós percebemos que esse narrador é observador, né? Ele se coloca como um espectador da história e ele vai contando essa história para a gente, né? Descrevendo aí detalhes, descrevendo o comportamento, a aparência do personagem protagonista da história, ok? Sem muito entrar no inconsciente desse personagem, ele narra apenas o que ele consegue ver desse personagem. Então ele é um narrador em observador, né? Lembrando que esse tipo de narrador ele conta a história com foco narrativo em terceira pessoa, né? Porque ele não participa. Então ele vai falar sempre de alguém. Então ele usa os pronomes ele, ela, seu, sua, etc. Ok? Só para relembrar. 3. É possível identificar e classificar o tempo em que a história apresentada se passa? Justifica a sua resposta. Não fica claro na história que ela aconteceu em uma época específica, né? Não tem aí o ano, não tem data, não tem mês, não tem uma estação do ano, por exemplo. Isso não fica claro, né? Ou seja, por essa razão é um tempo psicológico, né? Porque é como se o narrador estivesse contando algo que ele se lembrou, que faz parte de uma lembrança dele, enfim. O tempo não fica determinado na história, ok? Não é, você até tem uma sequência cronológica na história, porque as ações vão acontecendo em sequência, mas não existe um tempo determinado para que a gente identifique que essa história aconteceu em determinado ano. Só uma observação. O início da resposta ali começa com não. Nesse caso, o não pode ser usado, ok? Não fica claro na história, você já está negando. O que você não pode fazer é usar o não ou o sim de maneira solta, do tipo não, vírgula, pois, aí não pode, ok? Número 4. Ao se ler o texto, percebe-se a existência de duas situações diferentes, mas que ocorrem ao mesmo tempo. Quais são essas duas situações? Bem, o desfecho deixa bem claro essas situações, né? As situações encontradas no texto são a de um garoto que enfrenta obstáculos para sobreviver, é uma situação virtual, e a de outro garoto que joga videogame, que é a situação física, digamos assim, né? Então você tem aí duas situações acontecendo ao mesmo tempo, né?
as ações do garoto na situação virtual são reflexo das ações do garoto no, na situação física, né? 5. Quem são os personagens protagonistas em cada situação? A existência de outro tipo de personagem, antagonista, secundário, em pelo menos uma das situações da narrativa? Então, na situação virtual, o personagem protagonista é o garoto, né? Cujo nome não foi revelado. Na situação física, o protagonista também é um garoto, cujo nome é Eugênio. A gente não percebe nessa história que há outros tipos de personagem. Você até poderia considerar a fera como um personagem secundário, mas ela aparece somente em um momento assim do texto, né? Ela não ajuda muito a história que se desenvolve toda em volta do protagonista, mas a gente até poderia classificá-la como sendo um personagem secundário, ou você pode também até vê-la como uma espécie de vilã, né? Apesar de ela só aparecer em um momento do texto, enfim, ok? Mas os protagonistas são o garoto e o Eugênio também. 6. Percebe-se que há a existência de dois espaços diferentes na narrativa. Informe quais são esses espaços e classifique-os. Os espaços existentes na narrativa são uma floresta, né, onde o garoto passa lá toda aquela situação complicada, e a casa do Eugênio, né, porque ele para o jogo, ele pega o joystick e joga no sofá, a gente depreende que ele esteja na casa dele, né? Ambos são espaços físicos, se considera o contexto em que cada protagonista se encontra. Então, apesar da primeira situação ela ser virtual, mas para o garoto que está vivendo aquela situação no jogo, ela é um espaço físico também, né? Esse espaço existe dentro daquele contexto. A casa do Eugênio também, porque é onde ele está sentado jogando, certo? O enredo de um texto narrativo é a sequência de fatos que compõe a história. Esse elemento é composto por 4 partes: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Identifique cada uma dessas partes, indicando os parágrafos do texto A Criatura nos quais elas começam e terminam. Então, o texto A Criatura se divide da seguinte maneira: a apresentação vai do primeiro ao terceiro parágrafo. Não necessariamente a apresentação ela tem que se concentrar em apenas um parágrafo, ok? Ela pode se estender por outros parágrafos também. A complicação vai do quarto ao oitavo parágrafo. Complicação é onde começa a história mesmo, né? A ação da história começa aí, nesse texto do quarto ao oitavo parágrafo. O clímax, que é aquele momento mais tenso do texto, ele está no 9º parágrafo. E o desfecho, obviamente, está no 10º parágrafo, no último. Mas há textos narrativos em que esse desfecho também ele começa logo após do clima e envolve mais de um parágrafo, ok? 8. Na situação virtual, fica claro o estado físico e emocional do garoto diante da situação que enfrentava. Descreva, de acordo com o texto, como o garoto se sentia. Então, de acordo com o texto, o narrador diz que o garoto se sentia exausto e estava ferido, certo? Na sua opinião, é correto afirmar que os dois personagens das situações narradas no texto são a mesma pessoa? Justifique a sua resposta. Bem, essa resposta é pessoal, né? Você vai dizer se pensa que os dois são a mesma pessoa ou se não, né? E vai justificar a sua resposta dando o seu porquê. Só para lembrar que nesse tipo de pergunta que pede a sua opinião, você não deve começar a resposta com a expressão eu acho, certo? Vá direto com a sua opinião. Por exemplo, se eu fosse responder a esta pergunta, eu diria: os personagens na narrativa não são a mesma pessoa, porque o Eugênio é o garoto que está jogando o videogame. E o garoto do videogame, apesar de praticar as ações que o Eugênio faz por meio do joystick, ele é um personagem independente porque está num outro contexto. Bem, isso é só uma sugestão, ok?
de como você deve dar a resposta discursiva sem necessariamente usar a expressão eu acho, certo? 10. Ficou de pé meio vacilante, desculpa, e de um lado o penhasco intransponível, as palavras destacadas caracterizam o garoto e o penhasco respectivamente, ou seja, na ordem que elas aparecem. De acordo com o contexto, qual seria o sentido dessas palavras? Então, de acordo com o texto, considerando o texto, o sentido das palavras vacilante e intransponível são, respectivamente, ou seja, na ordem que eles aparecem, tonto, sem equilíbrio, né? Ele fica meio tonto, assim, meio desequilibrado, inseguro e insuperável, ou seja, intransponível, aquilo que não pode ser ultrapassado, ok? Então eu agradeço a vocês a aula de hoje e deem uma olhada lá na sequência didática número 2, neste bloco, onde vocês, além de encontrarem as aulas, vão encontrar também os livros, ok? Até a próxima.